E aí, gente, beleza? Olha, muitas pessoas estavam me perguntando, tá bom, você falou como que a inflação afeta as pessoas, principalmente os mais pobres, você mostrou como que ela surge ou qual que é o principal fator que causa a inflação, mas e como que a gente se protege dela? Então eu vou ensinar aqui hoje, mas antes, vou recapitular alguns conceitos e eu vou exemplificar aqui de uma maneira bem didática e visual, para vocês entenderem. Olha, vamos supor que essa garrafa seja a economia brasileira e que essa água aqui dentro seja o seu dinheiro, ok? Então, ó, a garrafa é a economia brasileira, a água é o seu dinheiro e essa tampa é a inflação e eu sou o governo. Então, vamos entender os elementos aqui, os atores dessa encenação aqui. Então, vejam bem, eu, como governo, com as minhas ações, enfim, com escândalos de corrupção ou com déficit de orçamento ou superávit, enfim, porque o governo também, com algumas ações, ele pode fazer que a inflação reduza. Então, mas como normalmente os governos fazem, eles aumentam a inflação com algumas ações. Então, eu estou aqui, eu vou operar o sistema e olha só o que acontece. Eu posso aumentar a inflação e o que acontece com o seu dinheiro? Ele vai escoando pelos gargalos, pelos buracos que há na economia brasileira. Então, olha só, eu aumento aqui a inflação e o seu dinheiro vai escoando. O que acontece? O seu dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo. E aí eu abro mais e eu fecho. Então, eu, como governo, conseguindo controlar a inflação, eu faço o quê? Eu posso fazer com que o seu dinheiro escoa mais rápido ou mais devagar. Fato é que ele vai perder valor com o tempo. Para vocês terem uma ideia, desde o lançamento do Plano Real, em 1994, o real perdeu quase 90% do valor. Então, se você tivesse pego R$ 100 e colocado debaixo do colchão em 1994, hoje o poder de compra representaria R$ 10. Só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque houve 90%, vamos arredondar, de perda do poder de compra. Isso simplesmente com o fato da inflação fazendo o seu trabalho. Entenderam? Ok. Beleza. Mas a gente não pode ficar dependendo do governo a seu bel prazer, ou enfim, com as suas atitudes, às vezes de maneira indireta, controlando quanto que o meu dinheiro vai valer no futuro. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro passo, como se proteger da inflação? Alguns casos são inevitáveis. Por exemplo, os gastos com as necessidades básicas diárias é muito difícil de você controlar. Por quê? Por exemplo, o alimento subiu. Talvez, como sugeriu um ministro aí, de você trocar a laranja por um outro alimento. Lembra da frase de Maria Antonieta, né? Que, bom, dizem que ela não falou isso, mas o exemplo é interessante. Se não tem pão, que comam brioches. Então, fazer essa troca, eu vou ajustar os meus gastos com alimentação, isso às vezes é muito difícil. Ou eu vou mudar de apartamento ou de casa porque o aluguel ficou caro. Então, essas necessidades básicas são difíceis de ajustar. Então, como que a gente pode fazer para se proteger da inflação? É a gente pegar aquela parte do nosso dinheiro que nós devemos separar para investimento, nós devemos colocá-lo em uma reserva de valor, ou então nós devemos colocá-lo em uma aplicação financeira que garanta que ele não vai perder poder de compra ao longo do tempo. Então, o primeiro instrumento, talvez o mais óbvio que nós possamos ter, é o Tesouro IPCA. O Tesouro Direto é um programa do governo federal e são 3 tipos, basicamente. É o Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA+. O Tesouro Selic varia com a taxa Selic. O Tesouro Prefixado é arbitrário, quer dizer, já determina um valor para ele e ele vai render esse valor independente das oscilações de mercado. E o Tesouro IPCA+, ele vai render o IPCA, que é nada mais nada menos que a inflação. IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então ele rende IPCA+. Esse mais significa que ele vai dar um prêmio. Isso garante, vou pôr aspas, como diria o outro, garante que você vai ter o poder de compra mais um prêmio. Então, supondo que durante o ano de 2025 a inflação seja de 5%, como inclusive tem algumas agências apostando nesse número. Então vamos supor que seja 5%. Então o IPCA de 2025 vai ser 5%. Mas você tem um título de tesouro chamado IPCA+, que ele rende IPCA mais 7%.
significa que o seu tesouro vai render 12% ao ano. Ou seja, 5% de inflação mais um prêmio de 7%. Isso são valores hipotéticos. Mas, inclusive, nós temos já Tesouro Direto pagando IPCA mais 7%. Beleza. Então, esse é o primeiro instrumento que nós podemos utilizar para barrar a inflação. Vejam bem, olha só. Aqui está o Tesouro IPCA mais. Então, a inflação está desenfreada, mas eu venho e, com o Tesouro IPCA mais, eu seguro eu fecho esse gargalo, eu fecho esse buraco da economia causado pela inflação. Então agora, em tese, independentemente do que o governo faça, e eu vou colocar bastante ressalvas aqui, porque em um cenário de uma hiperinflação, é óbvio que esses remédios não são tão eficientes. Mas isso aqui garante que, se o governo fizer alguma manobra, ou se eventualmente a inflação subir a um patamar maior, eu estou protegendo o meu capital dessas oscilações da inflação. Mas existe só esse remédio? Não. Olha só. Por quê? Não existe somente um furo na economia brasileira. Ele aparece de diversas formas, em vários cenários. Então, nós temos outros furos. O que nós podemos fazer? Investir em ações de empresas que se beneficiam com a oscilação da inflação. Por quê? Existem empresas, vejam bem, a inflação não é a alta do preço de mercadorias e serviços? E quem oferece essas mercadorias e serviços? Não são as empresas? Então vejam bem, ultimamente o que tem afetado bastante a vida dos brasileiros é a inflação dos alimentos. Então se você investe em uma empresa que tem como produto alimentos, como por exemplo a M. Dias Branco, e eu vou deixar uma observação, nada que eu disser aqui é uma recomendação de investimento, é simplesmente para exemplificar. Mas a M. Dias Branco é uma empresa que tem como seu produto alimentos. Então, se os alimentos estão subindo de preço, obviamente ela vai se beneficiar disso porque ela vende esse produto. Outras empresas que se beneficiam também, ou que conseguem repassar esse valor da inflação, são as empresas de energia elétrica, sobretudo as de transmissão de energia elétrica. Mas então, são basicamente esses elementos que você pode usar para se proteger da inflação em falando de Brasil. Poderia falar outros? Sim, mas para não ficar muito extenso o vídeo e também não são tão relevantes assim. Então, seriam esses dois principais remédios que você utilizaria para se proteger da inflação. Beleza. Mas nós estamos falando da economia brasileira. E quando se fala de proteger da inflação, nós estamos falando em reserva de valor. O que é reserva de valor? É um ativo, é algo, é um produto, é uma coisa que vai garantir que você não vai perder poder de compra. Quer dizer, imagina só, se você tem 100 reais e aí você tem um livro que você quer comprar que custa 100 reais. Beleza. E você adiou, não vou comprar, eu vou comprar daqui um mês que vem, enfim, você adia a compra, você queria comprar em janeiro de 2024, mas você deixa para comprar um ano depois. Vamos supor que nesse um ano a inflação tenha sido de 10% e vamos supor também para efeitos didáticos que esse livro tenha variado 10% também. Então agora ele custa 110 reais. Aqueles seus 100 reais perderam o poder de compra. Você não consegue mais comprar aquele livro com os mesmos 100 reais. Então é basicamente isso. Mas, se você tivesse pego esses 100 reais e colocado numa aplicação que rendia, por exemplo, no Tesouro IPCA, que rende a inflação mais um prêmio, então vamos supor, 10% mais 5% de prêmio, seu dinheiro teria rendido 15 reais. Então você poderia, esses 100 reais aplicados no Tesouro IPCA, eles dariam para você comprar esse livro e ainda comprar um sorvete. Beleza? Mas então nós estamos falando de economia brasileira. Agora, existe só essas alternativas para a gente proteger o nosso dinheiro? Não. Existem outras. Saiba que há outros recipientes. Esse aqui é um recipiente que está sendo representado como a economia brasileira. Mas existem outros recipientes para os quais você pode direcionar o seu dinheiro. E aí, nós vamos falar sobre esse. Você pode pegar o seu dinheiro e colocar em dólar. Precisa ser seu dinheiro todo? Não. Você pode colocar uma parte do seu dinheiro em dólar. Por quê? Só no ano de 2024, o dólar se valorizou 24% em relação ao real. Então, você, além de manter o poder de compra, você teria tido um lucro considerável. Beleza. Existem outros recipientes? Existem. Por exemplo, ações de empresas norte-americanas. E aqui poderia ser empresas europeias, enfim, mas são mais comuns, né? E mais conhecidas, empresas norte-americanas. Então,
Você pode colocar uma parte do seu capital também em empresas norte-americanas. E um ativo que é muito falado hoje, mas muitas pessoas ainda têm certo receio, certo medo, que é o Bitcoin, uma criptomoeda que é chamada até, inclusive, de ouro 2.0, porque ela é uma criptomoeda que tem se provado ao longo dos anos uma excelente reserva de valor. E, na verdade, ela tem se valorizado bastante ao longo dos anos. Então, vejam bem, em se tratando de economia brasileira, para você tapar os furos que acontecem pela oscilação da inflação, você pode utilizar Tesouro IPCA+, ou ações de empresas que se beneficiam da inflação. Em se tratando de mudar o seu dinheiro de recipiente, ou mudar de lugar, mudar de economia, você pode também colocar ele em dólar, uma parte, obviamente, ações norte-americanas e até mesmo Bitcoin. Então, essas são alternativas que você pode utilizar para você se proteger da inflação e garantir que você não vai ficar na mão do governo para você garantir poder de compra do seu dinheiro no futuro. Então, beleza? Valeu, obrigado por acompanhar. Se esse conteúdo foi importante para você, curte aqui e manda para alguém que você conhece que precisa ouvir isso aí e continue seguindo que eu vou dar sempre algumas regras básicas de economia para que a gente possa crescer junto aí e invista no seu futuro, invista em você, beleza? Um abraço, fica com Deus.